Olá, seja muito bem-vindo à aula da Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista de Campo Grande sobre o tema o batismo e os dons do Espírito Santo. Você se lembra o que estamos estudando? Hoje é a nossa quinta e última aula sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E eu quero convidar você a acompanhar essa aula hoje comigo, que é a última aula da Escola Bíblica Discipuladora desse ano de 2021. Estamos concluindo um ciclo repleto de muitos desafios. Você vai se lembrar que no ano passado, nós, a partir do dia 15 de março, precisamos fechar a igreja, levamos todas as nossas atividades para a internet, para o YouTube, como você está aqui agora acompanhando essa aula. E você tem visto como nós temos gradativamente retornado às nossas atividades presenciais. Eu quero avisar a você que hoje é a nossa última aula do ano de 2021 da Escola Bíblica Discipuladora. Eu sei que você vai sentir falta, eu também, mas eu também quero lhe alertar que depois do nosso recesso, no mês de fevereiro de 2022, nós não mais vamos transmitir as aulas do currículo Convicção aqui no canal do YouTube da nossa igreja. A partir do ano que vem, você deve acompanhar todas as nossas ações educacionais à distância, via internet, através da Universidade da Palavra. Você ainda não conhece a Universidade da Palavra? Então, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para o site da Universidade da Palavra, unipalavra.com.br. A Unipalavra é um ministério da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Campo Grande, que tem como objetivo oferecer cursos, treinamentos, eventos, conferências através das ferramentas digitais, mas também presencialmente aqui nas dependências da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Se você ainda não conhece esse ministério, eu convido você a conhecer. Já temos cursos disponíveis ali e muitos outros vão ser lançados já nesse período de férias, dezembro e janeiro de 2021, e também constantemente, regularmente, levaremos novos cursos para você, disponíveis para você, através da unipalavra.com.br. Ah, pastor, eu não sou membro da PIB de Campo Grande, como eu devo fazer? Você também é convidado a conhecer e a ser edificado através desse ministério, unipalavra.com.br. Mas nosso tema hoje, nossa última aula sobre o Espírito Santo é batismo e dons do Espírito Santo. Vamos lá? O batismo e os dons do Espírito Santo. O que temos a falar sobre esse tema? O que podemos dizer sobre esse tema? Bom, em primeiro lugar, vamos ver sobre o batismo com o Espírito Santo e também o revestimento de poder ou a plenitude do Espírito Santo. Eu quero levantar, no primeiro momento, ao falar sobre o batismo com o Espírito Santo, duas perguntas fundamentais. Quais são essas duas perguntas? A primeira é: o que é o batismo com o Espírito Santo? O que seria isso? Muito se é falado, sobretudo nas últimas décadas, nos últimos anos, batismo com o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo, fulano recebeu o batismo com o Espírito Santo. O que significa isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quando acontece o batismo com o Espírito Santo? Em que momento da vida de alguém, de uma pessoa, o Espírito Santo exerce o seu batismo, executa o seu batismo? Quando acontece o batismo com o Espírito Santo na vida de um cristão? Essas são as duas perguntas que vão nos guiar nesse primeiro momento, e talvez a parte mais difícil aqui do nosso tema, sobre o batismo com o Espírito Santo. Primeira pergunta, então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Eu quero lembrar você o texto de 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Perceba comigo que aqui a gente lê na passagem a expressão em um só Espírito duas vezes. Ali no início do versículo, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. E lá no final, todos
todos nós, foi dado beber de um só Espírito. É interessante a gente perceber isso e os destaques que eu fiz aqui para você. Repare a expressão todos nós ocorrendo 2 vezes. Repare em um só Espírito ocorrendo 2 vezes. E no meio do caminho o que o texto diz? Que é nesse único Espírito que cada um de nós, todos nós, fomos batizados. Aí você pergunta, pastor, então quer dizer que qualquer pessoa foi batizada pelo Espírito Santo? Não é isso que eu estou querendo dizer. Para quem o apóstolo Paulo escreve essa carta? Para uma igreja local, a igreja na cidade de Corinto. Essa igreja na cidade de Corinto, que recebe essa carta, recebe juntamente ou dentro dessa carta a afirmação de que todos nós... Quem são então todos nós? O apóstolo Paulo, autor da carta, e cada um dos membros daquela igreja, independente da condição daquele membro. Veja, o apóstolo Paulo está falando para aqueles membros que têm dúvidas sobre o casamento, capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, daqueles que muitas vezes, por motivos até mesmo banais, ou motivos que podem até ser considerados sérios, mas sem que haja tratativa da igreja, colocam na justiça o seu irmão. Sim, tinha isso lá na igreja de Corinto. E muitos outros problemas relacionados à imoralidade sexual, problemas relacionados à divisão, a partidarismo entre os crentes, desamor entre os crentes, tudo isso acontecia ali naquela igreja local, a igreja de Corinto. E é sobre essa igreja que o apóstolo Paulo diz: todos nós, eu e vocês, todos e cada um de vocês, fomos batizados no único Espírito. Esse único batismo no único Espírito é a marca de todos os crentes. É sobre isso que o texto está dizendo. Todo e cada crente no Senhor Jesus, todo e cada um que um dia recebeu Cristo Jesus como seu Salvador, foi batizado pelo Espírito Santo. Agora, repare aqui que eu faço também um destaque na palavrinha grega ou nas palavrinhas gregas que aparecem aqui nesse texto. Quando no primeiro momento lemos em um só Espírito todos fomos batizados, lemos a palavrinha grega en, que a gente poderia traduzir sem problema nenhum aqui com a preposição com. Significa, ao mesmo tempo, a nossa palavra em português em ou a outra preposição em português com. Tanto que em muitos outros momentos, ao tratar do batismo com o Espírito Santo, os nossos tradutores em língua portuguesa, todos eles, traduzem a palavrinha en, o grego en, com o português com. Aqui, o tradutor preferiu na língua portuguesa, usar a preposição em um só Espírito. Repare que não é a mesma palavra grega que aparece na segunda parte. Todos nós fomos batizados em um só corpo. A palavra mudou. Agora é eis um só corpo, ou para um só corpo. É muito importante eu perceber que no ato de se batizar estão envolvidos pelo menos 4 elementos. Quais são esses elementos? Em primeiro lugar, o batizador, aquele que batiza. Em segundo lugar, o batizando, aquele que recebe o batismo. Você se lembra do dia que você foi batizado? Ali no batistério estava com você um pastor que executou o seu batismo, que ministrou, oficiou o batismo, você que estava sendo batizado naquela hora. Mas não apenas esses dois, o batizador e o batizando. Há outros 2, formam 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? O instrumento ou o meio que se usa para batizar. Qual é o meio que se batiza no batismo nas águas, no batismo que fazemos diante da igreja? A água. Somos batizados na água. A água é um instrumento no qual nós somos batizados. Agora, a última pergunta que devemos fazer é: para que somos batizados?
Somos batizados para testemunhar a salvação que um dia recebemos. Então, no dia que você foi batizado nas águas, ou o dia que você ainda for batizado nas águas, se você ainda não foi batizado, ali estarão o oficiante, estará você, o batizando. Além disso, há 2 outros elementos importantíssimos. O meio pelo qual você é batizado, a água, que representa muita coisa ali, representa no ato do batismo a morte para o mundo e a nova vida para Deus. E, por fim, o motivo pelo qual você é batizado, para testemunhar a redenção que um dia você recebeu de Cristo Jesus. Da mesma maneira, no batismo com o Espírito Santo estão presentes o batizador, o próprio Cristo, o elemento no qual se batiza, o Espírito. Por isso, ali temos em um só Espírito, no grego, ou com um só Espírito. Aquele que é batizado, no caso, o crente, eu e você. E, por último, o motivo pelo qual somos batizados, ou para que somos batizados. O que o texto diz? Somos batizados para estarmos unidos em um só corpo. Agora pense comigo, já introduzindo o restante do nosso assunto aqui. Se há apenas um corpo e somos batizados em um único Espírito para participarmos de um único corpo de Cristo, se há alguém na igreja, há um salvo, que um dia já recebeu o Espírito, já foi batizado no Espírito, mas há outro que ainda não foi, ele já é salvo, mas ainda não é batizado no Espírito, parece então que esse corpo está um pouco dividido, né? É um só corpo ou não é um só corpo? Ou será então que só faz parte do corpo de Cristo aquele que já foi batizado no Espírito, aquele que já teve uma experiência posterior à sua conversão de batismo no Espírito? Você está acompanhando onde eu quero chegar? Vamos explicar um pouco mais, mas não esqueça esse texto. É o texto mais claro sobre o assunto do batismo com o Espírito. Vamos seguir. Anthony Hockman, ele diz o seguinte para nós: ser batizado com o Espírito é descrito aqui como algo idêntico à regeneração, com o soberano ato de Deus pelo qual somos feitos um com Cristo e incorporados no seu corpo. Você quer então uma explicação clara do que significa o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o agir de Deus no seu Espírito, no ato da regeneração, para nos incluir e nos unir ao seu corpo. Pronto, é só isso. Pastor, mas eu ouvi dizer, alguém um dia me contou, um colega no trabalho, um vizinho, um parente me disse que eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, que eu preciso ainda ser batizado no Espírito Santo, mas eu creio em Jesus, eu sei o dia da minha conversão, eu sei que um dia eu me arrependi dos meus pecados e me entreguei totalmente pela fé a Cristo Jesus. Como pode esse negócio de que eu ainda preciso ser batizado com o Espírito Santo? Não, meu irmão, você já foi batizado com o Espírito Santo. Se você passou pela experiência legítima, verdadeira, real da conversão, é porque você foi regenerado pelo Espírito, e o mesmo Espírito que te regenerou, que te trouxe a vida espiritual, ele também te batizou e com isso ele te incluiu no corpo de Cristo. Vamos seguir falando um pouquinho disso? Porque talvez você fale assim: pastor, você só apresentou um texto, e esse único texto, o que ele quer dizer? Como que eu vou chegar a alguma conclusão a partir de um único texto? Então, quero convidar você a, junto comigo, agora, pegar a sua Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia, eu vou pegar a minha agora. Já está com a Bíblia na mão? Você agora que está com a sua Bíblia na mão, e não deixe sua Bíblia cair, igual eu fiz aqui com a caneta. Você que já está com a Bíblia na mão, você vai abrir a sua Bíblia em algumas passagens. E juntos nós vamos acompanhar o que a Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu quero lhe avisar o seguinte: são apenas 7 textos. É isso mesmo.
somente 7 passagens tratam sobre batismo com o Espírito Santo. Na verdade, a expressão batismo com o Espírito Santo, literalmente, não aparece em lugar nenhum. O que aparece é o verbo batizar e logo em seguida no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Vamos preferir aqui o com o Espírito Santo, combinado? Vamos abrir juntos a Bíblia? Mateus 3,11 em primeiro lugar. Mateus 3,11, a gente lê o seguinte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3º, versículo de número 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem diz essas palavras? João Batista. João Batista, você sabe muito bem, inclusive recebe esse nome, João o Batista, ou o Batizador. Ele desenvolvia um ministério de pregação, de desafio das pessoas ao arrependimento, e ele praticava o batismo para o arrependimento. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Eu vos batizo com água. Para quê? Para arrependimento. Lembra das 2 palavrinhas gregas aí? Elas se repetem aqui nesse trecho também. Eu vos batizo com água. Para arrependimento. Eis. A água é o meio. O objetivo é o arrependimento. Ou a razão de ser é o arrependimento. Tá bom? Muito bem, Mateus 3,11 é o primeiro texto que a gente leu. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma promessa do quê? Do batismo. Final do texto, ele, quem é ele? Jesus que virá, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É uma promessa. Essa promessa se repete de forma semelhante com algumas poucas diferenças em Marcos 1,8 e em Lucas 3,16. Os outros evangelhos sinóticos, os outros evangelhos que estão olhando a vida de Jesus de uma perspectiva semelhante. O evangelho de João, que tem uma perspectiva um pouco diferente, traz também essa promessa. E eu quero convidar você a abrir João capítulo 1, verso 33. João 1,33 diz: eu não conhecia, mesma coisa, João Batista falando, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista, ele tem a incumbência de batizar o próprio Jesus. Jesus não necessitava de arrependimento, contudo, naquele momento do seu batismo, ele tem referendado pelo Pai e pelo próprio Espírito Santo o seu ofício, o seu papel como Messias ungido de Deus. Lembramos que o Pai diz: este é meu Filho amado em quem me comprazo, e o próprio Espírito desce sobre Jesus como uma pomba. Mas no meio dessa narrativa, nós encontramos João Batista dizendo: aquele sobre quem o Espírito vier, é esse que batiza com o Espírito Santo. Que coisa sensacional, fantástica, belíssima nós encontramos aqui. No ministério de Jesus, através de João Batista, no contexto ali do ministério de João Batista, nós encontramos a promessa de que seríamos batizados com o Espírito Santo. Com isso, então, nós temos a primeira categoria de textos bíblicos sobre o batismo com o Espírito Santo. E aqui estamos falando de textos claros, tá bom? Estamos falando de textos onde aparece de fato a ideia clara de batizar com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, nos evangelhos, o batismo com o Espírito Santo, ele é previsto. Ok? Em segundo lugar, ali no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o batismo com o Espírito Santo sendo cumprido primeiramente no Pentecostes, mas também com outras ações que vão ser reflexo do Pentecostes.
Vamos lá? Vamos olhar esses textos? No livro de Atos, Atos, capítulo 1, verso 5. Por favor, folheie a sua Bíblia e encontre comigo essa passagem. Atos 1:5. O que lemos ali? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O que vemos aqui? O próprio Cristo agora diz: vocês serão batizados com o Espírito Santo. No contexto do livro dos Atos, essa passagem aponta para o Pentecoste. Veja que o texto termina não muito depois desses dias. Avançando mais um pouco, lá em Atos 11, 15 a 16, 15 e 16, lemos o seguinte, Atos 11, 15 e 16. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O que temos aqui? Nós temos Pedro afirmando: eu vi a promessa se cumprir na vida de pessoas, na vida de gentios. De gentios prosélitos. O próprio Pedro havia testemunhado o cumprimento da promessa de Jesus. Não apenas quando ele próprio recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme narrado no capítulo 2 de Atos, mas também na vida de gentios, conforme a gente vê no final do capítulo 10. A gente depois vai dar uma olhada também nessa passagem. Meus queridos irmãos, o que nós lemos aqui? Uma segunda categoria, apontando para o Pentecoste. O Pentecoste é importantíssimo. Devemos compreender o que ocorreu ali e devemos compreender o que ocorreu ali dentro da história maior da Bíblia, dentro da história da redenção, para não interpretarmos de maneira errada e ficarmos esperando algum tipo de manifestação espiritual que Deus não promete em lugar nenhum na sua palavra. Em terceiro lugar, nós vemos que o batismo com o Espírito Santo previsto nos evangelhos, explicado, cumprido, na verdade, ali em Atos, apontando sempre para o Pentecoste, ele é explicado finalmente por Paulo no texto que lemos no início, 1 Coríntios 12, 13. O quadro que eu apresentei veio do livro Teologia Básica de Charles Wyrie. É um livro muito didático e ele é cheio desses quadros que ajudam a gente a entender a dinâmica da doutrina. O que a gente aprende aqui? Que a gente não pode olhar isoladamente um desses textos e desenvolver toda a doutrina se a gente ignora o texto que explica melhor a doutrina. O próprio apóstolo Paulo explica para nós a doutrina do batismo com o Espírito Santo, ali no capítulo 12 da carta aos Coríntios. Muito bem. Depois a gente vai dar mais uma olhada no livro de Atos, que tem alguns textos que nos parecem difíceis, mas é importante que a gente prossiga aqui. Eu quero trazer para você, para a gente ainda tratar desse assunto do batismo com o Espírito Santo, uma citação de um autor chamado Lewis Sperry Chafer. Ele disse: pela autoridade de Cristo, o Espírito Santo é dado a todos aqueles que creem. E vir a estar sob o poder e influência do Espírito, como acontece com todo cristão quando ele crê, é ter sido batizado por essa influência. Contudo, esta bênção universal do Espírito que habita, essa bênção universal do Espírito que habita, deve ser distinta de alguma suposta segunda obra da graça subsequente à salvação, cuja experiência é acompanhada de manifestações que são sobrenaturais. O que ele nos ensina aqui, nessa passagem? Ele nos ensina de uma forma muito clara que o batismo ocorre no momento da nossa conversão.
E qualquer outra experiência posterior não deve ser confundida com o batismo com o Espírito Santo, porque se fizermos essa confusão, nós estabeleceremos então uma compreensão errada do agir do Espírito na vida do crente. Nós adiaremos a ação do Espírito na vida do crente. A ação que começa no dia da redenção, da conversão, da regeneração, ela é lançada para um momento depois. Algo que a Bíblia nos garante como sendo certo, promessa de Deus para cada um de nós que cremos em Jesus, é algo que se torna um privilégio de alguns poucos. Não, meus irmãos, não podemos cometer esse erro, tá bom? Muito bem. Segunda pergunta: quando acontece o batismo com o Espírito Santo? Essa é a nossa segunda pergunta e a gente vai avançar aqui no nosso tema. Bom, o Espírito Santo é dado a todo que crê no Evangelho de Jesus no momento de sua regeneração e união com Cristo. Você vai se lembrar que a gente tratou algumas semanas atrás sobre o selo do Espírito Santo. Efésios 1, versos 13 e 14, nos ensinam de forma muito clara que no dia em que nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo e cremos nesse Evangelho, o Espírito Santo passa a habitar em nós e ele nos sela e ele nos é dado como garantia, como penhor da nossa redenção. Não é correto, então, afirmar que só se é batizado no Espírito Santo quando ou se alguém falar em línguas ou experimentar outra revelação sobrenatural. Ah, pastor, alguém me disse um dia que eu só vou ser batizado com o Espírito Santo quando eu falar em línguas ou quando eu manifestar outro tipo de dom extraordinário, de dom carismático, algo do gênero. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento da regeneração, é simultâneo à regeneração. Então, o batismo tampouco é condicionado ao falar em línguas e também não é no momento em que se fala em línguas, ok? Não está condicionado ao falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo ocorre no momento da regeneração. Não há, então, segunda bênção, porque não há segunda classe no corpo de Cristo. Não há crentes superiores e inferiores. Talvez você me ouvindo aqui, por conta de ter ouvido algo lá em algum lugar e tal, esteja pensando assim: ah, eu sou uma pessoa infeliz porque eu não tenho o Espírito Santo. Mas você é um crente que tem o fruto do Espírito, que vive corretamente diante de Deus, que busca crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que peca sim, porque todos pecamos, mas você pede perdão, você tenta consertar aquilo que está errado na sua vida, você está vendo crescimento espiritual na sua vida, mas está entristecido porque não recebeu esse tal desse batismo com o Espírito Santo que falam aí. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que não há crente inferior no reino de Deus. Não há classes no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é um só, e todos aqueles que foram salvos e lavados pelo sangue de Jesus estão incluídos nesse corpo igualmente. É claro, queridos, que em algum momento da nossa vida a gente pode ter alguma dificuldade. Em alguns momentos, por conta da dureza no nosso próprio coração, nós deixamos de confessar o pecado como deveríamos, de buscar o perdão de Deus na velocidade em que deveríamos fazer. Isso tudo pode e de fato acontece na vida de crentes verdadeiros, mas eu quero te dizer que isso não nos faz inferiores a seja lá quem for. Todos somos filhos de Deus e diante de nós, à nossa disposição, está a mesma graça de Deus. Ok? Não há crente superior e inferior, não há crente de segunda classe na Igreja de Jesus Cristo. Aí você fala: ah, pastor, mas olha só,
Temos problemas. Temos problemas porque lá em Atos tem alguns textos esquisitos. Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, 1 a 7. Estão aí na sua tela. Atos 2, 1 a 4, 8, 14 a 17, 10, 44 a 48 e 19, 1 a 7. Bom, eu não vou ler todos os textos aqui por conta do tempo, mas eu convido a você, inclusive, se você puder fazer isso agora, você faça. Dá uma pausa aí nesse vídeo, abre a sua Bíblia e lê todos esses textos, tá bom? É muito fácil. Com o recurso da internet, basta você dar um pause aí e você vai ter a condição de ler com tranquilidade essas passagens. Aqui eu vou resumir o que esses textos dizem e por que eles podem gerar alguma dificuldade no nosso entendimento dessa doutrina. O livro de Atos é um livro histórico, é um livro que conta a história da igreja e da ação da igreja depois do retorno de Jesus aos céus e do derramamento, e a partir então do derramamento do Espírito Santo. Alguns dizem, inclusive, que o livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja a partir do poder do Espírito Santo. Porque não é apenas Atos dos Apóstolos, mas Atos também da igreja nascente, da igreja nos seus primeiros dias, nos seus primeiros momentos. É disso que trata o livro de Atos dos Apóstolos. Quando você volta ao primeiro capítulo do livro de Atos, você vai ler ali no capítulo 1, verso 8º, o texto talvez central, ou aquele que resume tudo aquilo que o livro de Atos tem a nos dizer. Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essa passagem, ela nos ajuda a compreender o movimento presente no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja, ela começa em Jerusalém. Vemos no capítulo 1 os apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus reunidos numa casa, num lugar. Ali eles ainda não têm o poder do Espírito e, portanto, não têm nem a autoridade, tampouco a condição de executar a obra de testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, então, sereis minhas testemunhas. A igreja só pode ser testemunha de Jesus Cristo se primeiro tivermos o poder do seu Espírito. Vemos então que no capítulo 2 o Espírito vem. E o Espírito descendo sobre os discípulos no dia de Pentecostes, temos então não apenas uma grande manifestação de poder, mas temos também a formação de uma igreja local forte e temos também uma pregação poderosa e frutífera. O que temos ali em Atos 2? Temos milhares de convertidos a partir da ação do Espírito Santo na vida dos discípulos e, sobretudo, na vida de Pedro, que foi o pregador daquela reunião, daquele encontro, daquele momento. O livro, então, se desenrola e ele vai terminar na cidade de Roma, com o apóstolo Paulo preso em Roma. E nesse meio do caminho aí muita coisa acontece e nós vemos exatamente o movimento de Atos 1:8 acontecendo. Os apóstolos, os discípulos, os primeiros discípulos e aqueles que vão conhecendo o Evangelho de Jesus durante a sua caminhada, eles vão atingindo Jerusalém, depois a Judéia, Samaria e chegam ao centro do mundo dos seus dias, a cidade de Roma. Esse movimento ele prossegue até hoje, nós estamos nesse movimento de alcançar os confins da terra. Mas o que vemos ali no livro de Atos é que a igreja ela precisava do poder do Espírito para executar e para ser autorizada a levar essa mensagem que transforma vidas. É disso que o livro de Atos fala. E é importante essa introdução, porque quando nós lemos aqui essas 4 passagens, nós vemos em primeiro lugar que em Atos 2, de 1 a 4, o Espírito é derramado sobre judeus. Sim, sobre judeus.
há uma festa dos judeus acontecendo em Jerusalém, a festa de Pentecostes. Há muitos judeus reunidos, muitos daquela própria localidade, mas também outros que vinham de outros lugares e que foram e se reuniram ali em Jerusalém para essa festa. Depois da pregação de Pedro, depois da manifestação poderosa do Espírito, o que acontece? Judeus recebem o Espírito Santo. No capítulo 8, nós vemos que os samaritanos que ouviram do Evangelho pela boca de Filipe recebem então a visita de Pedro e de João. O mesmo João que lá atrás tinha dito que se o Senhor Jesus autorizasse, eles mandariam e desceria fogo do céu para exterminar os samaritanos. Olha só, esse mesmo apóstolo João, juntamente com Pedro, chegam até os samaritanos que ouviram o evangelho pela boca de Filipe e ouvindo então o testemunho, aquilo que havia acontecido ali na vida daqueles irmãos, eles impõem as mãos e aqueles samaritanos recebem o Espírito Santo. Primeiramente judeus, agora samaritanos, são batizados em um só corpo. Em terceiro lugar, vemos os prosélitos. Quem são os prosélitos? São pessoas que não são judeus de nascimento, mas que decidiram adorar o Deus de Israel. Decidiram se converter ao judaísmo. Aqui, nesse contexto, é disso que estamos falando. Gentios que se tornaram judeus por opção, por escolha. E nesse contexto, na família do centurião Cornélio, nós vemos que também o Espírito Santo é derramado. Essa é uma passagem talvez até debatida. Alguns diriam, essa passagem nem deveria estar nessa lista, pastor. Afinal de contas, aqui nesse texto, o que vemos é que o apóstolo Pedro pregava até para essas pessoas a palavra, e enquanto ele pregava, o Espírito Santo era dado a essas pessoas. Então, nós também podemos entender como sendo o efeito da própria conversão. Esses prosélitos ouviram a mensagem de Jesus e, conforme criam na mensagem de Jesus, recebiam o Espírito Santo. Então, nessa perspectiva, não há nem dificuldade nessa passagem. Outros vão dizer que esses já tinham uma expectativa messiânica muito grande e, por isso, já podiam ser considerados não cristãos, mas discípulos. Eles poderiam ser considerados pessoas salvas, porque tinham a esperança de Israel. Sendo assim, compreendemos também esse momento quando eles compreendem a totalidade do Evangelho. E compreendendo a totalidade do Evangelho, o Espírito Santo é derramado na vida dessas pessoas. E por último, no capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos, ali no início do capítulo 19, nós vemos o Espírito sendo derramado a gentios. Gentios que conheciam apenas o batismo de João. Não sabiam nem conheciam sobre o Espírito Santo. E naquele momento também, debaixo da autoridade apostólica, eles recebem o Espírito Santo. Como que nós podemos então resumir e compreender tudo isso que falamos até aqui? Eu cito o pastor Hernandes Dias Lopes, que resume muito bem esse tema. As pessoas eram assim classificadas: judeus, samaritanos, tementes a Deus ou prosélitos e gentios. Sobre esses 4 grupos, o Espírito foi derramado, mostrando a universalidade do Evangelho. O livro de Atos começa dizendo que o Evangelho partiria de Jerusalém e alcançaria os confins da terra. Durante a história narrada no livro de Atos, o que nós vemos? O Espírito de Deus, que se manifesta a partir da proclamação do Evangelho, ele é dado primeiro a judeus, mas também a gentios, aqueles que habitam nos confins da terra. Aí você pode dizer, pastor, então quer dizer que esses fatos narrados são apenas um artifício literário ali de Lucas, o autor do livro dos Atos? Não, eu acredito que eles ocorreram exatamente da maneira como estão narrados. Mas eu também acredito que estão narrados dessa maneira para que eu e você compreendamos a história da redenção como ela é. E como a história da redenção é, ela não é cheia de, me desculpem a expressão, pegadinhas. Agora você tem o Espírito, agora você não tem. Não, não é assim que funciona.
O que o livro de Atos está nos ensinando é o seguinte: Deus havia entregue uma mensagem autorizada aos seus apóstolos. E à medida em que essa mensagem se expande, ele também mantém a unidade da sua igreja através da instrumentalidade desses apóstolos, de modo que o Espírito Santo não chega primeiro em lugar nenhum e em vida nenhuma do que a própria doutrina dos apóstolos. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? O Espírito Santo de Deus, ele não está restrito à minha e à sua pregação. Mas o Espírito Santo de Deus escolheu utilizar a doutrina que ele mesmo entregou aos seus apóstolos. A Bíblia Sagrada é onde nós encontramos hoje a doutrina dos apóstolos. E muitas vezes alguém chega e diz assim: o Espírito Santo está se movimentando, o Espírito Santo está agindo, ele está fazendo em tal lugar e tal. Aí você vai lá e vê o que está acontecendo, abre a Bíblia e não tem nada a ver, nenhuma relação. Algo oposto, muitas vezes, àquilo que a Bíblia revela sobre o que é o Evangelho. Meus irmãos, não nos enganemos. Esses 4 momentos em que o Espírito Santo de Deus é derramado nos ensinam o seguinte: a doutrina, ela vem primeiro. E uma vez que alguém abraça o Evangelho conforme foi transmitido pelos apóstolos, aí sim essa pessoa receberá o Espírito Santo. Esses nossos irmãos em Atos 8, 10 e 19, eles não tinham acesso a essa doutrina ainda. A partir do momento que tiveram acesso à doutrina dos apóstolos, eles receberam o Espírito. Eu e você temos acesso à doutrina dos apóstolos, basta ler a Bíblia. Então, também temos acesso ao poder do Espírito Santo que age em nós e através de nós para impactar vidas, a começar de nós mesmos. Vamos seguir? Vamos seguir então? Você já entendeu que o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento da regeneração, que o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, não é uma coisa que acontece depois, mas é o agir de Deus para formar um corpo unido, para nos unir a Cristo e o seu corpo. E aí a gente vai perguntar, mas tem gente que tem experiência. Tem pessoas que têm relatos muito verdadeiros de experiências sobrenaturais. Sim, nós não estamos negando em momento algum que o Senhor ele pode interferir na ordem natural das coisas. Na verdade, a própria conversão é uma interferência enorme, gigantesca, maior de todas, de Deus interferindo na nossa história e na ordem natural das coisas. Porque nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida pela graça. Nós somos salvos. O morto espiritual é levado à vida. Que bênção! Temos que glorificar ao Senhor por isso. Mas talvez você tenha ouvido um relato de cura, de milagre, e Deus ele age, e Ele pode agir, e nós cremos nisso. Não negamos que o Espírito Santo possa conceder experiências especiais a crentes com vista aos exercícios de algum ministério. Não negamos. Entenda isso. Então o senhor está ensinando que não tem manifestação do Espírito. Não é isso, pelo contrário. Eu estou ensinando que o Espírito se manifesta, sim. Mas não estou ensinando e não posso ensinar, porque a Bíblia não ensina que existe crente melhor ou pior por causa de essa ou aquela manifestação. Os primeiros diáconos deveriam ser cheios do Espírito Santo. Então, ao falar de estar revestido de poder ou ter a plenitude do Espírito Santo, a gente não pode deixar de levar em consideração o que os apóstolos dizem para a igreja de Jerusalém: escolhei dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a qual incumbiremos deste ministério. O que acontece ali? Acontece que os primeiros oficiais da igreja a serem escolhidos, eleitos, deveriam ser homens cheios do Espírito Santo. E assim esperamos que seja até hoje. Não é verdade? O que se espera da liderança da igreja é isso, comunhão com Deus,
plenitude do Espírito Santo, vida coerente com o Evangelho. O próprio Jesus, ele tem experiências de estar cheio do Espírito Santo, de ter esse revestimento do poder do Espírito Santo. Lucas 4:1. Da mesma forma, Pedro, Estevão, Barnabé, Paulo estavam ou ficaram cheios do Espírito Santo. Nós vemos isso muito claramente nos relatos do Novo Testamento, sobretudo da teologia de Lucas. Lucas, evangelista, autor também do livro de Atos. Esse tipo de experiência, porém, não produz cristãos superiores aos outros, nem define o início da ação do Espírito Santo na vida de alguém. Não é quando a pessoa tem uma experiência diferente que o Espírito Santo começou a agir na vida dela. O Espírito Santo começou a agir na vida dela na regeneração, e essa é a principal e maior experiência. Além disso, o revestimento de poder não é sinal de vida perfeita, de uma vida sem pecado nenhum, uma vez que isso nos é impossível nesta vida. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. Meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar, não existe essa de perfeccionismo. O fulano chegou num nível de espiritualidade que agora ele não peca. Isso não existe. Tá bom? Não podemos nos esquecer. O sinal maior da plenitude do Espírito é o fruto do Espírito. Você está cheio do Espírito Santo? Você foi revestido de poder? O poder de Deus se manifesta na tua vida? O poder do Espírito está na tua vida, agindo poderosamente, claramente na tua vida? Então você é alguém que vive o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a marca da ação do Espírito na vida de uma pessoa. Que essa seja a marca da ação do Espírito na minha e na sua vida também. Vamos terminar falando sobre os dons do Espírito. Falei muito sobre o batismo com o Espírito e é um tema muito importante. Um outro tema relacionado, os dons do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito concede dons aos crentes para o crescimento e para o aperfeiçoamento da igreja. Então, o dom não é para a pessoa se exibir, o dom é para abençoar a igreja. Há no Novo Testamento 4 listas de dons, 3 de Paulo e 1 de Pedro, uma lá na primeira carta de Pedro. Nós não temos motivo algum para crer que essas 4 listas de dons elas esgotam o tema, esgotam todas as possibilidades de dons. Mas cuidado, a gente também não pode sair inventando dom da nossa cabeça. Qualquer tipo de manifestação, de experiência que seja estranha às Escrituras, não pode ser atribuída ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, não devemos permitir que experiências estranhas às Escrituras sejam atribuídas à ação do Espírito Santo de Deus. Quais são as 4 listas? As 4 listas são Romanos 12, de 6 a 8. Nessa lista encontramos os dons de profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. 1 Coríntios 12, 4 a 11, na qual encontramos nessa lista os dons de sabedoria, conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Efésios 4:11, encontramos os dons ou funções de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. E é melhor a gente compreender aqui nessa lista de Efésios, pastores e mestres como algo ligado, né? Pastores / mestres. E ali, na lista de Pedro, simplesmente a divisão em 2 áreas, falar ou servir. Há aqueles que usam as suas capacidades no falar, e são capacitadas por Deus para falar, para ensinar, para presidir, para liderar, enfim, e outros, aqueles que são capacitados por Deus para servir. Informações importantes
sobre a natureza e o exercício dos dons. Em primeiro lugar, os dons espirituais são concedidos para o corpo, para a igreja. Eles são para a edificação de todo o corpo, não meramente para o prazer ou o enriquecimento dos indivíduos que os possuem. Nenhuma pessoa sozinha possui todos os dons espirituais. Nem acontece de um dos dons ser concedido a todas as pessoas. Os membros da igreja precisam uns dos outros, sendo mutuamente edificados. Os dons são para a igreja. E sendo os dons para a igreja, nós devemos exercitar esses dons no contexto da igreja, na qual um tem um dom que o outro não tem, de modo que somos complementares. Naturalmente, se um de nós falha no exercício dos dons, a igreja deixa de cumprir o seu papel com toda a capacidade que poderia cumprir e que Deus tem dado a nós para cumprir. Que talvez para você fique a reflexão. Você está trabalhando, você está exercitando os dons que Deus te deu? Seguindo, todos os dons espirituais são importantes para a edificação do corpo de Cristo. Todos. Alguns vêm ao culto e olham lá para frente e veem os irmãos que cantam, e veem o pastor, e veem os diáconos, e falam, eu nunca vou ser como esses. Irmãos, mais uma vez, não existe classe inferior de crente. Deus não tem segunda classe de crentes. Não há isso. Qual é o teu dom? O meu dom é interceder. Eu fico em casa que ninguém sabe, mas eu estou orando, estou clamando, estou me inteirando das necessidades da igreja, estou colocando isso diante de Deus. Meu irmão, você é importante. Mas todos nós devemos orar. Sim, todos nós devemos orar. Mas talvez o Senhor tenha te usado de uma maneira específica para determinada ação, para determinado trabalho. Além disso, nós devemos nos lembrar que o pastor, ele é sim necessário enquanto aquele que ensina, que transmite a palavra. Mas aquele irmão que serve, aquele irmão que contribui, aquele irmão que administra, ele também é profundamente importante. Inclusive, para dar condições para que o ensino chegue até as pessoas. Não há dom inferior a outro. O Espírito Santo distribui os vários dons a quem lhe apraz. Não, mas eu queria ter esse dom. Você vai discutir com Deus? Deus dá o dom para quem Ele quer. E nós devemos ser sempre gratos, porque a gente não reclama de presente. Dom é presente, é algo que Deus nos deu. Se Ele nos deu, eu agradeço. Seja grato pelos dons que Deus te deu. Ser cheio do Espírito não é tanto uma questão de obter mais do Espírito Santo, mas de Ele possuir controle absoluto sobre a nossa vida. A gente fala, Deus, eu quero mais de Ti, mais do Teu Espírito. Para quê? O que está dentro do teu coração quando você faz essa oração? Você quer aparecer mais? Você quer receber mais tapinha nos ombros? Nas costas? Não. Não é assim que deve ser, meus irmãos. Ser cheio do Espírito é necessariamente ser controlado pelo Espírito. Ter mais do Espírito é ser menos de si mesmo. É ter menos para si mesmo. É ser completamente submisso, consagrado, entregue, dependente a Deus. Fala, Deus, controla a minha vida. Em tudo. Meu pensar, meus sentimentos, meus desejos, tudo é teu e tudo é para ti. Esse é aquele que tem mais do Espírito Santo de Deus. Vamos terminar? Qual é a nossa reflexão, então, ao final dessa aula? Você tem o batismo com o Espírito Santo? Se sim, você é um cristão e recebeu dons espirituais. Você tem usado esses dons para o serviço do reino?
Eu estou esperando o batismo com o Espírito Santo. Aí a minha pergunta é, você é crente? Se você é crente e ouviu essa aula até aqui, você aprendeu que você já foi batizado com o Espírito Santo. E se você foi batizado com o Espírito Santo, ele te deu dons. E se ele te deu dons, não é para você ficar parado escondendo teus dons, é para você colocar isso em prática e servir a igreja de Jesus e ser bênção na vida dos teus irmãos e ser bênção no mundo. Queridos, isso é privilégio que Deus nos dá, que sejamos instrumentos fiéis nas mãos do Senhor. Nós chegamos ao final dessa aula, eu agradeço muito a você que acompanhou até aqui. Lembre-se, visite nosso site unipalavra.com.br e você que ainda não conhece a nossa igreja, curta o canal, ative o sininho, receba as notificações, vai ser uma alegria ter você com a gente. Não é apenas aqui na Escola Bíblica, mas em todas as nossas atividades, tanto aqui pelo YouTube, quanto também de forma presencial. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima.